Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de adenoma hepático e um aspecto importante sob o ponto de vista de protocolo, a importância da gente aumentar o flip angle na fase hepatobiliar, quando a gente utiliza o contraste hepatobiliar no contexto de lesões focais, especialmente do adenoma, para evitar confusões no diagnóstico, efeitos de confundimento, são de extrema importância. Então vamos lá, tratava os pacientes do sexo feminino, 42 anos, usuário de anticoncepção não hormonal com nódulos hepáticos, foi realizada em ressonância com contraste hepatobiliar. Vamos direto ao caso. Então vamos lá, tratava-se de uma paciente de 42 anos, vou começar pelo estudo ponderado em T2, plano axial e plano coronal. A gente observa aqui que já tinha um discreto hipersinal essa lesão, talvez uma outra aqui, no plano coronal a lesão, dominante aqui no aspecto posterior do lobo direito, segmento 7, tá? Vou já mostrar para vocês a sequência em fase e fora de fase, tá? Então, do meu lado esquerdo, a sequência fora de fase, desse lado a sequência em fase. A gente já observa o paciente em esteatose e as lesões, a princípio, sem gordura, né? Muito comum no adenoma inflamatório o contexto de pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, síndrome metabólica, etc. Tá? Então, a esteatose é uma situação comum, habitual nesse tipo de alteração. E vamos para o estudo pós-contraste, né? No estudo pós-contraste, vou mostrar aqui para vocês. Então, vou botar a fase sem contraste, a fase arterial, vamos botar aqui uma fase tardia, tá? Então, a gente observa que a nossa lesão, vamos ampliar essa fase tardia, a princípio tinha um comportamento hipervascular, ela se impregnava razoavelmente pelo meio de contraste venoso e não tinha uma lavagem muito exuberante, tá? Então ficava naquele contexto nódulo hipervascular sem uma definição, talvez aí as grandes duas possibilidades de diagnóstico, hiperplasia e adenoma. Foi por isso que foi indicado o contraste hepatobiliar nessa paciente, ou as pacientes se beneficiou por conta disso. Um questionamento que vocês podem fazer em relação a esse caso, a lesão já é hiperintensa numa fase pré-contraste, será que ela é mesmo hipervascular? Nesse caso aqui eu acho que dá para ver, porque nitidamente aumentou o sinal, mas se não, não se furtem em utilizar a técnica de subtração, né? A técnica de subtração ela serve exatamente para isso. Então eu estou aqui na técnica de subtração, aqui embaixo, vou otimizar aqui para vocês, e nitidamente, né, da fase arterial menos a fase sem contraste, eu tenho um incremento do sinal nas duas lesões, traduzindo que elas efetivamente eram hipervasculares, ok? Tá? E aqui eu queria mostrar para vocês a fase hepatobiliar. Então eu vou deixar minha fase arterial, que a gente sabe que impregnou, tá? E vou colocar a fase hepatobiliar. Quando a gente põe a fase hepatobiliar, no caso aqui da paciente, a fase hepatobiliar convencional, onde eu não fiz nenhuma alteração do flip angle, era o mesmo flip angle que eu trabalho, em torno de 10 a 15 graus no meu estudo dinâmico. Repare que tem uma ideia de algum grau de impregnação. Ela está discretamente hipointensa, mas nitidamente ela ainda tem sinal. Ela não é como a estrutura vascular, que tem uma ausência de sinal na fase hepatobiliar com flip de 10, tá? E a outra lesão é que eu tenho um isorrealce mesmo, né? As outras lesões, isorrealce, eu quase não consigo discriminar essas lesões do parênquima hepático. Então, gente, é por isso que se recomenda a utilização para você maximizar o efeito T1 da sua sequência na fase hepatobiliar, você trabalhar com flip angle um pouco mais alto. Esse flip angle é em torno de 25 a 40, tá? Se você chegar aos 25 já está de extremo benefício em relação ao que você tem do estudo convencional com flip em torno de 10 e 15 que você adquire o seu estudo dinâmico. Porque quando você faz isso, você aumenta a sua ponderação T1. E aumentando a sua ponderação T1, você vai conseguir melhor discriminação do que se impregna pelo meio de contraste efetivamente, tá? Ou com maior quantidade, que é o parênquima hepático, e do que não se impregna muito pouco, que é o que a gente esperaria no adenoma, para ele ter uma baixa pressão do receptor ao ATP. Então, quando eu vou colocar aqui o flip angle, eu vou comparar com o flip angle que foi feito depois para essa paciente. Então, vou tirar essa sequência arterial, vou manter a sequência na fase hepatobiliar e vou botar a fase hepatobiliar com o contraste em torno de 20 minutos também, entre 15 e 20 minutos foram feitas essas duas sequências, tá? E a gente observa aqui, ó, que nitidamente agora com flip angle de 15 eu tenho um nítido contraste entre a lesão pegando muito pouco contraste ou quase não pegando contraste e o parênquima hepático pegando uma grande quantidade de contraste. Então agora eu posso caracterizá-la como hiporrealce e aumentar minha suspeição para adenoma,
tá? O que poderia ficar um pouco limitado quando a gente trabalha aqui no flip angle convencional. Repare que não é só ela não, as outras lesões, né, que são suspeitas para adenoma, elas têm a mesma característica. Elas têm um discreto hipossinal ou isosinal no estudo convencional e o nítido hipossinal na fase hepatobiliar com flip angle de 25 graus, ok? Então, essa é a dica que eu queria passar para vocês. Vamos entender um pouquinho, né, porque isso é importante e porque a gente já tem alguns fatores que vão limitar a análise do adenoma. Alguns adenomas efetivamente se impregnam pelo meio de contraste hepatobiliar, eu vou explicar isso para vocês, mas a gente não pode gerar mais um fator de confundimento nessa ferramenta tão importante que é a utilização do contraste hepatobiliar na diferenciação dos pacientes que têm lesões hipervasculares, especialmente no perfil de pacientes do sexo feminino e usuário de pílula anticoncepção anal em faixa reprodutiva. Vamos voltar ao caso. Então, ó, esse é um artigo bem interessante, tá? Da Radiology, que ele traz uma corte de 43 adenomas, ele estudou imunohistoquimicamente esses adenomas e queria mostrar para vocês os adenomas inflamatórios, como eles podem fazer, né, uma retenção desse meio de contraste hepatobiliar com 20 minutos, e o beta-catenina nem se fala, mas principalmente o adenoma inflamatório, que possivelmente é o perfil que a gente está trabalhando no caso, tá? Ele pode ter um percentual de impregnação, ou seja, ele já tem um fator limitador que ele pode se impregnar pelo contraste hepatobiliar, dificultando a diferenciação com hiperplasia anular focal. Vamos entender porque ele efetivamente pode ter essa captação e porque eu não devo agregar mais um fator confundidor trabalhando com meu flip angle relativamente baixo, e sim botando ele mais para 25 a 40 graus e com isso discriminando os adenomas até mesmo inflamatórios. Então, o adenoma inflamatório, na maioria das vezes o que acontece, gente, ele tem hiporrealce, tá? Por que ele tem hiporrealce? Primeiro, porque o receptor que coloca esse adenoma para dentro, essa contraste hepatobiliar para dentro do hepatócito do adenoma, ele tem pouca expressão nos adenomas, tá? Tem baixíssima expressão, então ele nem consegue colocar para dentro. Além disso, uma outra característica dos adenomas é ter uma quantidade razoável do MRP3, que é um outro receptor de membrana que devolve essa molécula do contraste hepatobiliar para o sinusoide. Então, entra muito pouco e o que entra pouco sai razoavelmente de volta para o sinusoide, então por isso que o adenoma habitualmente ele é hipointenso. Alguns adenomas inflamatórios, mais frequentemente um com beta-catenina, mas os adenomas inflamatórios, eles podem ter um receptor, uma expressão um pouco maior de receptor ATP, ou seja, entra, e há uma baixa expressão nesses pacientes, esse estudo, ó, 100% dos pacientes que tiveram ISO a hipersinal, né, na fase hepatobiliar tinham expressão do receptor ATP e tinha uma baixa expressão do receptor MRP3, ou seja, entrava molécula do ácido gadoxético no interior da lesão e ela não conseguia sair de volta para o sinusoide, então ele retinha esse meio de contraste. Isso é exceção, mas isso eventualmente ocorre, ok? E queria destacar então para vocês, gente, que para a gente não maximizar esse efeito já confundidor que tem de alguns adenomas, a gente deve trabalhar com flip angle elevado em torno de 25 a 40 graus, é o que recomenda a literatura. Então já há vários artigos falando sobre isso, né, de você trabalhar com flip angles otimizados para você ver a impregnação do meio de contraste venoso e para você separar daquilo que impregna muito pouco ou que não impregna, tá? Esses artigos estão trabalhando com aparelho de 1,5 com 3 Teslas, eles recomendam isso, esse é um consenso da utilização, né, de ácido gadoxético, contraste hepatócito específico de um deles, tá? E esse consenso multidisciplinar também recomenda você fugir dos 10 a 15 graus e ir em torno a 30 a 35, né, de flip angle. Ok? Eu acredito que acima de 25 a gente tem já uma diferenciação do que se emprega e do que não se emprega razoável, que te permite, né, a maior confiabilidade no diagnóstico. Ok? Então, só para finalizar, um comparativo aqui, ó, do flip angle de 10 que a gente tinha, do flip angle de 25, né, a facilidade que a gente tem que ver, de ver que essa lesão realmente tem muito pouco, né, realce pelo meio de contraste venoso, aumentando na fase hepatobiliar, aumentando a suspeição para o diagnóstico de adenoma hepático. Ok? Espero que tenha sido útil e até breve, pessoal.